Havia algo naquela mulher que Próspero não soube nomear a primeira vez que a viu trabalhar. Era plena época da colheita. O calor do Alentejo esmagando tudo desde as 7 da manhã, e ela trabalhava sem parar como se o sol não existisse. Trazia o cesto amarrado à cintura com uma corda, os dedos movendo-se entre os ramos com aquela precisão que só o corpo dá quando repetiu o mesmo movimento milhares de vezes. A cabeça erguida embora a carga fosse crescendo. Não pedia água quando os outros paravam. Não descansava quando o grupo abrandava o passo. Era ela e o trabalho, como se entre os dois houvesse um trato antigo que não precisava de testemunhas. Próspero deteve o cavalo no topo da pastagem de cima e ficou a olhar, sem entender bem o que o fazia ficar. Em anos a gerir aquela herdade, tinha visto passar centenas de ceifeiros, homens e mulheres que chegavam com a estação e partiam com ela, deixando apenas a lembrança do ruído dos cestos e do cheiro a café maduro. Mas havia algo naquela mulher que não se encaixava em nenhuma categoria que ele conhecesse. Se acreditas que toda alma merece ser vista de verdade, que a força que não pede reconhecimento vale mais do que qualquer apelido herdado, subscreve aqui o canal. Esta história vai mostrar que, às vezes, um único momento muda tudo o que vem depois. A herdade, o sobreiro, estendia-se encosta abaixo desde a Casa Grande até ao fundo do vale do rio Guadiana, como se a serrania do Alentejo tivesse decidido vestir-se de verde escuro para a colheita, sem pedir permissão a ninguém. Eram filas e filas de cafeeiros carregados de frutos vermelhos, plantados por mãos que já não estavam, cuidados por mãos que vinham de longe e que partiriam sem nome. O sol das terras altas do Alentejo caía sem misericórdia desde as primeiras horas, fazendo com que o ar tremesse sobre as folhas, que os jornaleiros avançassem com aquele ritmo pausado de quem sabe que o trabalho não termina hoje nem amanhã. Soledade tinha chegado à herdade 4 dias antes com um grupo de 19 ceifeiros que percorriam as propriedades da região durante a colheita. Tinha 27 anos. O cabelo preto apanhado debaixo de um lenço de flores desbotadas, a pele morena do sol de todos os caminhos que tinha percorrido, as mãos que contavam mais histórias do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Vinha de Évora, onde tinha passado os últimos meses fazendo o que aparecesse, costura em casas de família, lavagem, recados, o que houvesse. Antes de Évora, tinha estado em Beja, antes de Beja em Estremoz. Assim levava anos chegando, trabalhando, partindo antes que alguém perguntasse demasiado. Não era que tivesse algo a esconder exatamente. Era que a sua história não era do tipo que as pessoas ouviam sem que o gesto mudasse. E Soledade já não aguentava mais ver esse gesto. Tinha crescido em casa de uns parentes afastados, o tio Rutílio e a tia Eufêmia, que a tinham recebido quando tinha 7 anos depois que a mãe partiu uma manhã com uma pequena mala e não voltou. O pai nunca tinha existido de verdade, pelo menos em nenhuma versão que lhe chegasse. Receber não era exatamente a palavra correta para o que o tio Rutílio fez. Aceitou-a porque era parente, e no Portugal dos anos 40, a família não se deixava abandonada pelo caminho, mas deixou muito claro desde o princípio que aquilo era caridade, não obrigação do coração. Soledade cresceu sabendo a diferença entre viver numa casa e pertencer a ela. Nunca pertenceu. Era a miúda dos fundos, a que se levantava antes de todos para acender o fogão, a que ficava de fora das conversas quando vinham visitas, a que não aparecia nas histórias que os outros contavam sobre o passado da família. Aos 9 anos, já lavava roupa no lavadouro do pátio. Aos 11 cozinhava sozinha quando a tia Eufêmia amanhecia com as dores da anca que a deitavam cada estação fria. Aos 13 cozia para fora e o dinheiro ia direto para a mão do tio Rutílio, que dizia que era o justo, que ela estava pagando o teto e a comida. Soledade ouvia e não respondia. Tinha aprendido cedo que responder não servia de nada. O que a tia Eufêmia sentia por ela era mais complicado do que a indiferença. Havia uma impaciência constante, um cansaço com a presença da miúda que se manifestava em pequenas crueldades cotidianas. Uma palavra torta aqui, um trabalho extra ali, o modo de ignorá-la quando falava, de encontrar sempre o que estava mal e nunca o que estava bem. Não era maldade declarada. Era esse tipo de rejeição que não tem nome claro, que não deixa marca visível, mas que vai moldando uma criatura por dentro de uma maneira que leva uma vida inteira a entender. Quando Soledade completou 16 anos, o tio Rutílio começou a falar abertamente de casamento, não com carinho, não com a preocupação de um pai que quer ver a sua filha bem estabelecida,
mas com o tom de quem está a resolver um problema que o incomoda. Havia um homem da aldeia de família razoável que estava disposto a casar. O tio Rutílio via-o como um bom negócio. Soledade viu esse homem 2 vezes e entendeu, sem precisar de mais, que seria uma vida demasiado parecida com essa, talvez pior. Esperou. Planeou em silêncio e numa madrugada de abril agarrou as poucas coisas que tinha e partiu sem se despedir. Foram 11 anos vivendo sozinha. 11 anos aprendendo que o mundo não para quem não tem apelido que valha, que uma mulher jovem bonita o suficiente para ser notada, sem família e sem referência era um problema para todos, que havia portas que abriam e portas que se fechavam sem aviso, e que a diferença entre umas e outras era quase sempre quem te conhecia e de quem eras filha. Soledade não era filha de ninguém que importasse. Então aprendeu a ser filha de si mesma. Aprendeu a trabalhar mais do que qualquer outra, a queixar-se menos, a guardar mais, a sorrir quando era necessário e a tornar-se invisível quando era mais seguro. Chegou à herdade do sobreiro num domingo ao amanhecer, quando o nevoeiro ainda não se tinha levantado do fundo do vale e os sobreiros da entrada brilhavam com o orvalho. O feitor, um homem seco chamado Macedônio, que tinha sobrevivido à revolução trabalhando para quem mandasse, reuniu o grupo no terreiro com a brevidade de quem não tem tempo para cerimônias. Falou das regras da propriedade, apontou os quartos onde dormiriam separados por sexo. Disse que a colheita durava 7 semanas, que quem trabalhasse bem recebia o acordado mais carta de referência, e que quem desse problemas saía nesse mesmo dia sem receber nada. Soledade ouviu tudo com atenção, assentiu quando era para assentir e foi guardar a sua moral no quarto das mulheres. A herdade era grande, mais do que ela esperava. A casa grande ficava no alto de uma lomba, rodeada de sobreiros velhos que deviam ter mais de 100 anos, com a casca retorcida de uma maneira que parecia que cada árvore tinha aguentado a sua própria tempestade. Era uma construção de adobe grosso e telha com corredor amplo olhando para o vale. O tipo de casa que levava gerações a construir-se e que carregava nas paredes o cheiro de história antiga. Havia algo imponente e ao mesmo tempo pesado naquela casa, como se as vigas lembrassem coisas que os vivos tinham preferido esquecer. No primeiro dia de trabalho, Soledade aprendeu a distribuição de cada secção do cafezal, as regras do corte, a maneira correta de selecionar os grãos maduros sem deitar fora os verdes, o ritmo que Macedônio esperava. Era trabalho duro e repetitivo, mas ela conhecia o trabalho duro. O seu corpo estava acostumado. O que a surpreendeu foi a beleza do lugar. O vale aberto lá embaixo, o céu enorme das terras altas, o cheiro forte e adocicado dos grãos maduros ao calor da tarde. Havia momentos entre uma fileira e outra em que esquecia por uns segundos de onde tinha vindo e o que carregava. Eram segundos raros e preciosos. Foi ao 4º dia que o viu de verdade. Tinha conseguido ver um cavaleiro no alto da pastagem no dia anterior, mas de longe, sem lhe prestar atenção. Naquela manhã de quarta-feira, Próspero desceu pelo cafezal num cavalo zaino, acompanhado do feitor Macedônio, fazendo a ronda que aparentemente era costume seu. Soledade estava a trabalhar numa fileira perto da vereda e levantou os olhos por instinto quando ouviu as patas do cavalo. Era um homem diferente do que ela esperava ver, num proprietário da região, 38 anos, calculou. Alto, de ombros largos que não eram de ginásio, mas de trabalho de verdade. O chapéu de palha deitado para trás, o rosto marcado pelo sol, e por algo mais do que o sol, algo interior que deixava rasto de uma maneira que o tempo sozinho não explicava. Não tinha a arrogância dos ricos patrões que ela tinha cruzado noutras propriedades, esse modo de olhar para os jornaleiros como se fossem parte da paisagem. Mas também não tinha calor. Havia nele uma distância que não era desprezo, mas outra coisa. O modo de olhar de alguém que aprendeu a manter-se longe como medida de proteção, não de superioridade. Próspero passou pela fileira onde Soledade trabalhava e por uma fração de segundo seus olhos pousaram nela. Ela não baixou o olhar, o que era incomum. A maioria das ceifeiras desviava os olhos quando o patrão passava. Soledade olhou-o de frente, não com desafio, mas com aquela naturalidade de quem já não tem nada a perder na opinião alheia. Próspero continuou a andar, mas algo naquele cruzar de olhares ficou preso nele como um espinho numa corda. Naquela noite, sentado no corredor depois de jantar, Próspero ficou a pensar sem saber exatamente em quê. Macedônio tinha comentado algo sobre a ceifeira nova do grupo, que era mais rápida do que as outras,
que não falava demasiado, que trabalhava com uma concentração que parecia quase zangada. Próspero tinha respondido de forma genérica e mudado de assunto. Mas a imagem daquela mulher de olhar direto ficou-lhe na cabeça mais do que devia. A herdade do sobreiro era do seu pai, Senhor Celestino, que lhe tinha passado a administração formal a Próspero há 6 anos, quando a saúde começou a falhar de verdade. Senhor Celestino tinha 68 anos, mas parecia mais velho. Uma doença do coração mantinha-o na cama mais tempo do que de pé. E havia dias em que parecia que não ia aguentar mais uma semana, mas Senhor Celestino era teimoso, como o barro seco, e cada vez que a morte se aproximava, encontrava ânimo para a negar. Doente e tudo, continuava a mandar. Já era o tipo de homem que tinha construído aquela herdade desde que era uma pequena pastagem alugada à reforma agrária, que tinha conseguido a propriedade à força de negociações, trabalho e decisões tomadas com a precisão de quem não pode errar. Senhor Celestino tinha uma visão muito clara de como as coisas deviam ser, e essa visão incluía o futuro do filho único. Próspero precisava de casar. Precisava de uma mulher de família conhecida na região que trouxesse mais terras ou mais peso social à herdade. E Senhor Celestino já tinha a mulher escolhida. Senhora Consolação era viúva há 5 anos, dona de uma herdade vizinha de bom tamanho, mulher de 41 anos, que sabia apresentar-se bem e que tinha deixado saber pelas pessoas corretas que estava aberta a um segundo casamento. A lógica era simples para Senhor Celestino. As 2 propriedades juntas formariam algo sólido e próspero, que tinha passado a vida a fazer o que o pai dizia, ainda não tinha encontrado como dizer não a essa ideia sem destruir o que havia entre eles. O que Senhor Celestino não sabia, porque Próspero nunca tinha tido a coragem de lhe dizer, era que o filho não queria aquela vida. Não era que não quisesse a herdade. Era que havia um Próspero que nunca tinha existido de verdade, enterrado aos 18 anos, quando o pai lhe deixou claro que o seu destino era ficar e cuidar da terra. Tinha existido um rapaz que queria estudar, que lia tudo o que lhe caía nas mãos, que tinha passado noites inteiras com livros de agronomia e medicina, que lhe emprestava um professor da aldeia, que sonhava com uma vida maior do que o horizonte daquele vale. Esse rapaz tinha sido educada, mas firmemente enterrado pelo pai, e Próspero tinha se tornado o proprietário que Senhor Celestino precisava que fosse. Era bom nisso. Era eficiente, organizado, respeitado pelos trabalhadores e pelos vizinhos, mas havia uma secura por dentro que não tinha nada a ver com o tempo, uma solidão que não era por falta de gente, porque de gente a herdade estava sempre cheia. Era a solidão de quem nunca foi visto de verdade por ninguém, de quem vive rodeado de pessoas que veem o proprietário, o filho, o herdeiro e nunca o homem. Nos dias seguintes, Próspero começou a aperceber-se de que os seus percursos pelo cafezal tinham um padrão que ele não tinha escolhido conscientemente. Passava mais vezes pelo setor onde Soledade trabalhava do que pelos outros. Não parava, não falava, não havia nada concreto que pudesse chamar-se interesse declarado. Era só que havia algo naquela mulher que continuava sem poder nomear e que a falta de nome para a coisa a tornava mais difícil de ignorar. Remédios. A cozinheira da herdade, mulher de 53 anos, que tinha visto mais do que muita gente imaginava, notou isso antes de qualquer um. Remédios levava 22 anos na herdade e conhecia Próspero desde que ele tinha 16, quando chegou a trabalhar depois que o marido morreu e ela precisou de emprego para criar os seus 4 filhos. Tinha um modo de observar as coisas em silêncio, que era desconcertante para quem não a conhecia bem, mas que Próspero tinha aprendido a respeitar com o tempo. Uma tarde, enquanto Próspero tomava o café que ela lhe levou ao corredor, Remédios ficou parada um momento mais do que o normal, olhando para o cafezal onde os jornaleiros trabalhavam. Sem olhá-lo, disse que a rapariga nova do grupo era diferente das outras, que tinha um modo de trabalhar, que parecia que estava a demonstrar algo a alguém que não estava ali. Próspero respondeu que não tinha prestado atenção. Remédios abanou a cabeça de uma maneira que dizia claramente que sabia que ele estava a mentir e foi para a cozinha sem mais comentários. Soledade, por sua vez, estava a começar a notar a presença de Próspero de uma maneira que a incomodava. Não era que ele fizesse algo inapropriado. Era exatamente o contrário. Não fazia nada, passava, olhava de longe, seguia, mas havia uma qualidade distinta naquele olhar que ela ainda não conseguia classificar. Não era o olhar do patrão avaliando mão de obra.
Não era o olhar de homem olhando para a mulher bonita com intenções claras. Era um olhar de reconhecimento, como se estivesse a ver algo que conhecia de outro lado. E essa possibilidade era a que mais a assustava. Soledade tinha aprendido a tornar-se invisível como estratégia de sobrevivência. Ser vista de verdade era perigoso, porque quando as pessoas te viam de verdade, logo queriam saber de onde vinhas e quem eras. E as respostas a essas perguntas sempre complicavam tudo. Era mais seguro ser ceifeira eficiente e calada que fazia o seu trabalho sem dar trabalho. Era mais seguro ser parte da paisagem. Mas havia algo naquele proprietário de olhar pesado e ombros carregados pela responsabilidade que fazia difícil sentir-se invisível. E essa dificuldade era um sinal de alerta, porque Soledade tinha aprendido que tudo o que dificultava tornar-se invisível terminava custando caro. Na tarde do 10º dia desde a sua chegada, quando o sol já estava baixo e a luz se tornava dourada e horizontal entre os cafeeiros, Próspero deteve o cavalo diretamente na vereda à frente dela. Não de propósito, parecia. O animal tinha parado na vereda por conta própria, e Próspero olhava um cafeeiro com atenção técnica. Soledade continuou a trabalhar, mas era consciente de cada centímetro de distância entre os dois de uma maneira que não podia ignorar. Depois de um momento sem desviar o olhar do cafezal, ele disse que ela estava a cortar na sequência correta, que alguns ceifeiros novos começavam de baixo, mas que o correto era de cima para baixo para não deitar fora os grãos já maduros. Soledade respondeu com aquela voz direta e sem rodeios, que era o seu modo, que tinha aprendido isso noutra propriedade 2 anos antes, que errava uma vez em cada coisa, e depois não o esquecia. Próspero virou-se para olhá-la então, e por um instante, os dois olharam-se de uma maneira diferente das outras vezes. Havia uma franqueza mútua naquele olhar que não precisava de palavras para existir. Ele partiu sem dizer mais. Mas Soledade ficou com aquelas palavras simples na cabeça pelo resto da tarde, não pelo que diziam, mas pelo tom com que foram ditas. Não havia condescendência, não havia patrão avaliando a empregada. Havia apenas a observação de alguém que entendia de trabalho, falando com alguém que também entendia. Isso era tão raro na sua vida, que ficou cravado nela como lasca que não dói muito, mas que sentes cada vez que moves a mão. Naquela noite, Soledade tirou do alforje uma carta dobrada que estava amarelada de tanto se abrir e fechar. Era a carta que nunca tinha enviado, escrita anos atrás para a sua mãe, que não sabia onde estava e que talvez já não estivesse neste mundo. Não era carta de perdão, nem carta de rancor. Era a carta de uma mulher tentando entender por que a tinham deixado, tentando encontrar algo que desse sentido a essa ausência que a tinha moldado de maneiras que ainda estava a descobrir. Não a leu naquela noite, apenas a segurou um momento, depois dobrou-a e guardou-a. Era um hábito que não sabia explicar. Carregar aquela carta era uma forma de carregar a pergunta que nunca tinha sido respondida. Deitou-se no quarto escuro ouvindo a respiração das outras mulheres à sua volta e ficou a olhar para as vigas do teto por um tempo longo antes de fechar os olhos. Algo estava a mudar naquela herdade. Ainda não sabia o quê, ainda não sabia se era bom ou mal, mas sabia que estava a mudar. E Soledade tinha aprendido a temer as mudanças mais do que qualquer outra coisa, porque na sua vida, as mudanças quase sempre significavam que era hora de agarrar o alforje e começar de novo no outro lado. Se alguma vez sentiste que o mundo não te via de verdade, deixa o teu like, porque o que vem a seguir vai mostrar que às vezes a vida prepara encontros que um não sabia que estava à espera. Os dias que se seguiram tinham a rotina que Soledade conhecia de cor, mas naquela herdade tinha uma textura distinta. Levantava-se antes do sol das ceifeiras, tomava as papas de milho ralas que serviam no quarto, ia para o cafezal, enquanto o céu ainda tinha aquele cor cinzento-rosado do amanhecer nas terras altas, e trabalhava até que o calor se tornava insuportável ao meio-dia, quando paravam 1 hora à sombra. Depois voltavam ao trabalho até que o sol baixava. Era a mesma cadência de sempre, mas havia algo no ar daquela herdade que não podia ignorar, uma qualidade de silêncio entre as coisas que parecia estar à espera de algo. Próspero aparecia no cafezal quase todos os dias, sempre com o feitor macedônio ao lado, sempre com alguma justificação técnica para estar ali. Soledade tinha aprendido a sentir a sua presença antes de o ver. Uma mudança subtil no comportamento dos outros trabalhadores, um endireitar coletivo de costas, uma diminuição de vozes. O patrão passava e o campo ficava mais tenso.
mas Soledade notava que com ela era diferente. Quando Próspero se aproximava da fileira onde ela trabalhava, não ficava mais tensa, ficava mais quieta, que era uma coisa distinta, uma qualidade diferente de atenção. Ele não tinha voltado a falar-lhe diretamente nos dias seguintes a esse primeiro cruzar de palavras sobre a colheita, mas havia um modo em que passava por ela, que era diferente do modo em que passava pelos outros. Demorava-se um segundo mais. Os olhos paravam um momento antes de seguir. Eram coisas tão pequenas que qualquer outra pessoa provavelmente não as notaria. Mas Soledade tinha passado a vida a ler os ambientes à sua volta para sobreviver neles, e o seu instinto para detetar a atenção, mesmo a atenção silenciosa, era afiado como faca boa. Não sabia o que fazer com isso. Então fazia o que sempre fazia quando não sabia o que fazer. Trabalhava mais. Remédios observava tudo da cozinha com aquela serenidade de quem já viu muito e sabe que a vida tem os seus próprios planos, independentemente do que as pessoas decidam. Todas as tardes mandava um miúdo levar água fresca aos ceifeiros, e todas as tardes ela ficava na porta da cozinha uns minutos olhando para o cafezal. Não era casualidade que nas tardes em que Próspero fazia a sua ronda remédios, ficasse um pouco mais tempo na porta do que o necessário. Numa quinta-feira, enquanto os ceifeiros almoçavam à sombra de um sobreiro grande no meio do terreiro, Remédios trouxe ela mesma uns bolinhos de feijão que tinham sobrado do pequeno almoço da casa grande. Distribuiu-os às mulheres do grupo, com esse modo de fazer gentileza sem pedir reconhecimento por ela. Quando chegou a vez de Soledade, Remédios demorou-se um segundo olhando-a com uma expressão que não era exatamente avaliação, mas também não era só curiosidade. Era o olhar de mulher que reconhece algo noutra mulher porque já viveu algo parecido. Sem maior introdução, disse que Soledade colhia café como se tivesse nascido naquilo. Soledade respondeu que tinha começado a trabalhar no campo desde pequena, que o corpo guardava o movimento, embora a mente o esquecesse. Remédios olhou-a devagar, como se essa resposta confirmasse algo que já suspeitava. Ficou um momento mais e partiu sem dizer mais nada. Mas antes de dobrar a esquina da cozinha, virou-se para olhar uma vez. Soledade estava a olhar para o bolinho na sua mão, com uma expressão que Remédios reconheceu porque era a expressão de alguém que não está acostumado a receber gentileza e não sabe muito bem o que fazer com ela quando aparece. Nesse mesmo dia, pela tarde, houve uma cena que mudou algo no equilíbrio frágil que se estava a formar entre Soledade e o lugar. Um dos ceifeiros do grupo, um homem mais velho chamado Leocádio, escorregou numa zona úmida entre duas fileiras de café e torceu o tornozelo de forma feia. Não era grave, mas doía bastante. E o grupo parou enquanto os outros tentavam decidir o que fazer. Macedônio foi chamado. Soledade não esperou. Rasgou uma tira do avental que usava. Improvisou uma ligadura firme no tornozelo de Leocádio, com a competência tranquila de quem teve que resolver problemas sozinha muitas vezes. Ajudou o homem a levantar-se e conduziu-o devagar até a sombra mais próxima. Próspero estava a menos de 30 m quando tudo isso aconteceu. Tinha chegado pelo outro lado do cafezal para rever um setor que o feitor tinha reportado com problema de broca no grão. Viu tudo sem que Soledade se apercebesse de que estava a ser observada. Viu a rapidez com que agiu, a firmeza das mãos, a calma no rosto, o modo como falou com Leocádio durante todo o processo, com uma voz baixa e constante, que parecia dizer que tudo estava bem sem precisar de dizer as palavras. Viu o homem mais velho confiar nela imediatamente sem questioná-la, o que dizia algo do que ela transmitia às pessoas à sua volta. Quando Macedônio chegou e avaliou a situação, disse que a ligadura estava bem feita. Olhou para Soledade com uma surpresa que não conseguiu disfarçar de todo. Ela apenas disse que tinha aprendido com uma parteira numa aldeia onde trabalhou 2 anos antes, que às vezes, saber fazer uma cura era mais útil do que saber ler. Depois voltou para a fileira e continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Próspero ficou parado onde estava mais tempo do que o necessário. Havia algo naquela mulher que o desestabilizava de uma maneira que não estava acostumado a sentir. Não era só a competência, embora a competência fosse inegável, era a ausência de vaidade sobre ela. Não tinha feito aquilo para ser notada. Tinha feito porque era o que precisava ser feito. E havia uma integridade naquela simplicidade que reconhecia como algo raro, porque tinha passado a vida rodeado de pessoas que faziam tudo calculando o que iriam ganhar com isso. Naquela noite, Senhor Celestino mandou chamar Próspero ao quarto, onde passava a maior parte do tempo. O velho estava sentado na cama com almofadas empilhadas nas costas,
o rosto mais cinzento do que na semana anterior, mas os olhos ainda vivos, com aquela intensidade que não cedia embora o corpo falhasse. Sobre a mesa de cabeceira, havia os remédios alinhados com precisão, um copo de água, um rosário de madeira escura que tinha pendurado na parede, desde que Próspero era criança, e um retrato emoldurado da falecida esposa. Senhor Celestino foi direto ao ponto porque sempre tinha sido assim, e a doença não tinha mudado esse traço. Disse que Senhora Consolação tinha mandado recado através do seu filho mais velho, dizendo que estava à espera de um posicionamento de Próspero sobre o assunto que vinha a ser tratado. Disse que já não tinha paciência para rodeios, que a herdade precisava de continuidade, que ele não ia durar para sempre e que queria ver o filho estabelecido antes de partir. Disse que Senhora Consolação era mulher de juízo, com propriedade e com nome, e que a união fazia sentido por onde se olhasse. Próspero ficou de pé junto à cama, ouvindo tudo com aquela postura reta que tinha desenvolvido ao longo de anos de conversas assim com o pai. Quando o Senhor Celestino terminou, disse que ia pensar. Senhor Celestino respondeu que não havia que pensar, que as decisões que pareciam difíceis eram quase sempre as mais simples quando se tirava o sentimento do meio e se olhava apenas para os factos. Próspero disse que entendia. Boa noite. E saiu do quarto. Caminhou pelo corredor escuro por um tempo longo depois disso, olhando para o vale lá embaixo, onde os quartos dos ceifeiros tinham um candeeiro aceso. Sentia a sensação acostumada de sufoco que essas conversas com o pai lhe produziam. Essa sensação de que as paredes da vida que tinha construído, ou que tinham construído para ele, estavam um pouco mais perto cada dia. Senhora Consolação apareceu na herdade no sábado seguinte, como fazia de vez em quando, com o pretexto de visitar Senhor Celestino, que era vizinho antigo e compadre da família. Tinha um modo de se apresentar que era o resultado de muito treino e muita consciência de si mesma. Vestido bom, sem exagerar, o cabelo arranjado com esmero, as palavras escolhidas com cuidado. Havia nela uma eficiência social que Próspero reconhecia e que o cansava profundamente, porque era o tipo de eficiência que existia exclusivamente para impressionar e que não deixava espaço para nada real. Senhora Consolação ficou 4 horas. Almoçou na casa grande, onde Próspero se sentou à cabeceira e ela ficou à sua direita. E a conversa foi sobre gado, sobre a colheita, sobre as chuvas que tardavam, sobre famílias conhecidas da região. Era uma conversa competente e completamente vazia. Próspero respondeu o que se esperava. Perguntou o que era educado perguntar, e sentiu durante toda a refeição aquela secura interior que não tinha nada a ver com a estação. Antes de partir, Senhora Consolação foi ao corredor, onde Próspero tinha ficado depois do almoço, e ficou ao seu lado uns minutos olhando para o vale. Disse com aquele tom que pretendia ser casual, e não o era, que a herdade era linda, que devia ser gratificante olhar para tudo isso sabendo que o tinha construído com as próprias mãos. Próspero respondeu que quem o tinha construído era o pai. Ela disse que ele estava a ser modesto. Depois, disse que Senhor Celestino precisava de tranquilidade, que o melhor que podia fazer por ele era tirar-lhe as preocupações de cima. Próspero não respondeu. Ela ficou um momento mais e depois partiu, deixando no ar o cheiro do seu perfume caro e a sensação inconfundível de conversa inacabada. Soledade viu chegar Senhora Consolação pela manhã do cafezal. Não lhe prestou atenção especial, herdade grande, visita de gente importante, não era assunto dela. Mas ao cair da tarde, quando voltava com o grupo para o quarto e passou pela beira da casa grande, ouviu a voz de Senhora Consolação a despedir-se de Próspero no corredor. Não ouviu as palavras, ouviu o tom. Era um tom que conhecia bem, porque eu tinha visto nas mulheres da casa da tia Eufêmia, quando queriam algo de alguém, e punham mel na voz para o conseguir. Era o tom de quem calcula cada sílaba. Não parou, não olhou, continuou a andar, mas ficou com isso na cabeça mais do que devia e zangou-se consigo mesma por ter ficado. Na semana seguinte aconteceu algo simples, que ficou gravado na memória de ambos de maneira desproporcional ao que foi. Era a última hora da tarde. A luz estava daquela cor mel que as terras altas do Alentejo produzem nos dias bons. Soledade estava a terminar a última fileira do setor, quando descobriu que o cesto que usava para transportar os grãos colhidos tinha uma fenda no fundo, e que boa parte do que tinha juntado nas últimas horas tinha caído no caminho. Parou, olhou para o cesto partido, olhou para a vereda de grãos espalhados no chão,
e por um momento ficou completamente imóvel. Não era o fim do mundo. Era um cesto velho que cedeu. Mas havia algo naquele momento. Essa sensação de que, por mais que trabalhasse com cuidado, com competência, com toda a atenção que tinha, sempre algo escapava pelo fundo, que a atingiu num lugar mais fundo do que o razoável para uma situação tão pequena. Próspero apareceu pela vereda nesse momento exato. Caminho para um setor mais distante. Viu a cena. Viu o cesto partido no chão. Viu Soledade parada com aquela expressão que durou apenas um segundo antes de ser substituída pela compostura habitual. Ele não disse nada sobre o cesto. Desceu do cavalo, levantou-o do chão, examinou a fenda e disse que mandaria Macedônio trazer um cesto novo antes que a tarde terminasse. Depois olhou-a e disse, com voz direta, mas sem dureza, que o que tinha caído não ia ser descontado do seu pagamento, que o material era responsabilidade da herdade. Soledade olhou-o com uma expressão que ele não soube ler de todo. Havia gratidão, mas havia também algo cauteloso, como se estivesse à espera da segunda parte da frase. O mas, a condição, o preço que invariavelmente vinha junto com a gentileza. Quando se apercebeu de que não havia segunda parte, disse obrigada com aquela economia de palavras que era o seu modo. Próspero assentiu com a cabeça, montou de novo no cavalo e seguiu o seu caminho. Soledade ficou ali um momento depois que ele partiu, olhando para o espaço que ele tinha ocupado. Havia uma dor pequena e estranha em receber bondade sem armadilha incluída. Era o tipo de dor que vem de se aperceber de que se passou muito tempo à espera da armadilha, mesmo antes de agradecer. Naquela semana, Remédios encontrou Soledade sozinha nos fundos da cozinha, uma manhã em que tinha chegado demasiado cedo e esperava com as outras ceifeiras as papas de milho. A cozinheira estava a amassar a massa para as tortilhas e não levantou o olhar quando Soledade entrou. Apenas indicou com um movimento de cabeça o banco encostado à parede. Soledade sentou-se. Ficaram em silêncio uns minutos, o som da massa a ser trabalhada enchendo o espaço de uma maneira reconfortante. Depois de um tempo sem parar no trabalho, Remédios disse que a herdade ia precisar de costureira quando a colheita terminasse, que havia roupa de trabalho acumulada esperando remendo, que Próspero não tinha mandado chamar. Ninguém ainda. Que Macedônio tinha mencionado o assunto na semana anterior. Disse que se Soledade soubesse coser, podia ser que houvesse trabalho por mais tempo do que as 7 semanas de colheita. Soledade olhou-a. Não disse nada por um momento. Depois disse que sabia coser, que tinha aprendido desde pequena. Remédios abanou a cabeça como se isso não fosse surpresa. Disse que ia mencioná-lo a Próspero. Disse-o com o tom de quem está a fazer algo administrativo e corrente. Mas havia nos seus olhos, quando finalmente olhou para a Soledade por um segundo, algo que era claramente intencional e claramente mais do que administrativo. Soledade saiu dessa conversa com uma sensação dividida. Estava a parte prática, que reconhecia que trabalho adicional era mais dinheiro e mais tempo, sem precisar de partir para lado nenhum. E estava a parte mais profunda, aquela que tinha aprendido a desconfiar, que sentia uma coisa estranha e perigosa, parecida com a esperança. Naquela tarde, Próspero recebeu a informação de Remédios sobre a costureira com uma naturalidade que ele sabia que era falsa, do tipo de naturalidade que se produz quando se quer que a outra pessoa acredite que o que acabaram de lhe dizer não importa. Remédios conhecia o suficientemente bem para não comentar essa naturalidade. Disse que deixava o assunto nas suas mãos e voltou para a cozinha. Próspero ficou parado na secretária por um momento longo, olhando os papéis sobre a mesa sem ler nada. Havia uma lógica prática inegável na ideia. A roupa de trabalho precisava de remendo. Isso era verdade. Mas havia também outra verdade menos conveniente que ele ficou a olhar de frente nesse silêncio. Não queria que aquela mulher partisse quando a colheita terminasse. Não sabia o que fazer com isso. Então fez o que era seguro e razoável. Na manhã seguinte chamou Macedônio e disse-lhe para comunicar à ceifeira Soledade que, ao terminar a colheita, haveria trabalho de costura disponível na herdade para quem quisesse ficar. Macedônio registrou o recado sem expressão, como registrava todos os recados, e foi cumprir a ordem. Soledade recebeu a comunicação de Macedônio ao cair da tarde entre uma fileira e outra de café. O feitor falou com a mesma secura com que falava de tudo, como se estivesse a comunicar horário de trabalho ou mudança de setor. Ela confirmou que sim, que aceitava com a mesma objetividade. Macedônio partiu.
Soledade ficou a olhar para o grão vermelho que tinha na mão, rodando-o entre os dedos, sentindo o peso pequeno e firme, o cheiro forte e doce. E por um segundo, apenas um segundo, que rapidamente fechou, como quem fecha uma janela antes de uma tempestade, permitiu-se sentir que talvez desta vez fosse diferente. Foi no dia 16, desde a sua chegada, que Senhora Consolação voltou à herdade. Mas desta vez não era visita a Senhor Celestino, era algo distinto. E Soledade sentiu-o antes de entender o que estava a acontecer. A tarde estava quente e o trabalho no cafezal seguia no ritmo acostumado quando Soledade viu Senhora Consolação cruzar o terreiro em direção aos quartos, acompanhada de uma empregada sua. Não era o caminho de quem vem visitar a casa grande. Era o caminho de quem vem ver os trabalhadores. Macedônio apareceu do nada com o modo de quem foi avisado. E os dois trocaram umas palavras que Soledade não conseguiu ouvir. Depois Macedônio chamou-a. Disse que Senhora Consolação queria falar com ela. O tom do feitor não dizia nada mais do que o recado, mas havia nele uma qualidade de aviso que as pessoas com experiência em ambientes hierárquicos sabem reconhecer. Soledade limpou as mãos no avental e foi. Senhora Consolação olhou a um momento antes de falar. Era o tipo de olhar que faz uma avaliação completa em poucos segundos e já chegou à conclusão antes que se diga palavra alguma. Depois disse com aquela voz de mel que Soledade já tinha ouvido de longe no corredor, que tinha sabido que Próspero estava a considerar mantê-la na herdade depois da colheita. Disse que acreditava que havia um mal-entendido, que a herdade tinha fornecedores fixos para serviços como a costura, que a intenção de Próspero provavelmente era apenas gentileza momentânea, mas que seria um favor para todos que Soledade entendesse que a sua presença ali era temporária. Disse tudo isso com um sorriso constante e uma voz baixa que garantia que apenas Soledade ouvisse. E disse mais uma coisa no final, com aquela precisão de quem guardou o golpe mais certeiro para o último momento. Disse que sabia que Soledade não tinha família conhecida na região, que era do tipo de mulher que passava de propriedade em propriedade, e que para o bem da sua própria reputação, seria mais prudente não criar situações que pudessem ser mal interpretadas. Soledade ficou a ouvir tudo sem mudar a expressão. Havia um lugar dentro dela que já conhecia esse discurso de cor em diferentes vozes e com diferentes palavras, mas sempre com o mesmo significado central. Tu não pertences aqui, por isso vai-te antes de dar problemas. Havia um cansaço tão antigo nesse reconhecimento que era quase confortável de tão familiar. Quando Senhora Consolação terminou, Soledade disse que entendia. Apenas isso. Senhora Consolação esperou mais. Não veio mais. A mulher inclinou a cabeça num gesto que pretendia ser cordial e partiu com a sua empregada. Soledade ficou parada onde estava um momento. Depois voltou para o cafezal e continuou a cortar. As mãos não tremiam, a cadência não mudou. Por fora, a mesma mulher de sempre. Por dentro havia aquela sensação familiar de terra que cede sob os pés. Essa sensação de que mais uma vez ia precisar de agarrar o alforge e começar de novo. Naquela noite tirou a carta da mãe e ficou a olhá-la mais tempo do que o costume. Não a abriu. Apenas a segurou. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de chorar de um modo que não era de tristeza. Era de cansaço. Cansaço de sempre ter que provar que merecia estar onde estava. Cansaço de que sempre houvesse alguém para lhe lembrar que não merecia. Não chorou, dobrou a carta, guardou-a, apagou o candeeiro e dormiu. Mas do outro lado da herdade, na casa grande, Próspero tinha visto Senhora Consolação sair pela cancela com uma expressão no rosto que ele conhecia. A expressão de quem cumpriu algo que tinha planeado. E havia nele uma inquietação que não o deixou dormir por muito tempo naquela noite. Uma sensação de que algo tinha acontecido que precisava entender antes que fosse tarde demais. Se sentes que algo vai mudar entre eles, deixa o teu like, porque o que vem vai pôr à prova se os princípios valem mais do que a conveniência. Na manhã seguinte, a visita de Senhora Consolação, Soledade levantou-se antes de todas, como de costume. Mas havia algo diferente naquele amanhecer. Uma decisão que tinha tomado em silêncio durante as horas de sono inquieto, ou talvez durante o tempo que tinha ficado deitada olhando para as vigas sem dormir, terminar as semanas de colheita, receber o que lhe era devido e partir. Não ia esperar pelo trabalho de costura. Não ia instalar-se num lugar onde Senhora Consolação já tinha deixado claro que não era bem-vinda. Conhecia demasiado esse guião para insistir nele.
Era uma decisão limpa, prática, do tipo que ela sabia tomar bem, porque tinha prática de toda uma vida. O problema era que quando saiu do quarto e caminhou pelo terreiro na luz fria do amanhecer, olhando para o vale ainda coberto de nevoeiro lá embaixo, sentiu uma resistência no peito que não estava acostumada a sentir. Havia algo naquela herdade que tinha começado a agarrar-se a ela sem pedir permissão. Não sabia nomeá-lo bem. Apenas sabia que partiria doer de uma maneira diferente desta vez, e isso irritava-a, porque doer de maneira diferente significava que tinha baixado a guarda mais do que devia. Trabalhou aquela manhã com uma intensidade que as outras ceifeiras notaram sem comentar. Havia nela uma qualidade de concentração que fechava o mundo à sua volta, que convertia a fileira de café à sua frente na única coisa que existia. Era o seu modo de lidar com o que não queria pensar. Mãos ocupadas, a mente quieta, o corpo fazendo o que sabia enquanto o resto esperava. Próspero desceu ao cafezal mais cedo do que o normal naquele dia. Tinha passado parte da noite acordado com aquela inquietação que não o deixava. E pela manhã, foi ao quarto do pai, antes de qualquer outra coisa, numa tentativa de entender o que Senhora Consolação tinha vindo fazer à herdade no dia anterior. Senhor Celestino estava acordado, mais lúcido do que nos dias anteriores, e respondeu às perguntas do filho com uma franqueza que às vezes surpreendia ainda depois de tantos anos. Disse que tinha pedido à Senhora Consolação que verificasse quem eram os trabalhadores temporários da colheita, que era prudência, que a herdade tinha responsabilidade sobre quem circulava pela propriedade. Disse-o com aquele tom de raciocínio prático que usava quando queria apresentar algo como lógico e não como o que realmente era. Próspero ouviu e entendeu o que não foi dito. O pai tinha mandado Senhora Consolação afastar Soledade, não porque houvesse problema com o seu trabalho, mas porque havia problema com o interesse de Próspero por ela, interesse que Senhor Celestino tinha percebido antes, mesmo antes de Próspero o admitir a si mesmo. Saiu do quarto do pai com um peso no peito que não era novo, mas que naquela manhã tinha uma qualidade mais pesada do que o costume. Levava anos a ceder, levava anos a escolher a paz da herdade, a saúde do pai, a continuidade do que existia, em vez de qualquer coisa que fosse genuinamente sua. Era um hábito tão antigo que às vezes parecia natureza, mas naquela manhã, caminhando pelo terreiro em direção ao cafezal, sentiu pela primeira vez em muito tempo aquela resistência antiga que ele também tinha aprendido a enterrar. O rapaz que queria escolher o seu próprio caminho ainda estava ali em algum lugar à espera. Encontrou Soledade no setor mais distante do cafezal, trabalhando sozinha numa fileira que os outros tinham deixado a meio no dia anterior. Parou o cavalo a uma distância razoável e ficou a observar um momento antes de descer. Havia algo no modo como ela trabalhava naquela manhã que era diferente, uma rigidez nos ombros que ele não tinha visto antes, uma maneira de não olhar para nada mais do que o que tinha à frente, que era o oposto da atenção natural que ela normalmente tinha para o ambiente à sua volta. Desceu do cavalo e caminhou até a fileira. Ela ouviu os passos e não levantou os olhos. Ele ficou parado do outro lado da fileira. Um momento, os dedos nos grãos, como se estivesse a examinar a maturação, que era uma desculpa que os dois sabiam ser desculpa. Disse sem rodeios que tinha sabido que Senhora Consolação tinha falado com ela no dia anterior. Soledade continuou a cortar. Disse que sim, que tinham falado. Próspero perguntou o que ela tinha dito. Houve uma pausa. Depois Soledade respondeu com aquela voz direta que não pedia nem dava licença, que Senhora Consolação tinha esclarecido a situação, que o trabalho de costura provavelmente não ia acontecer, que era melhor que ela não criasse expectativas para além da colheita. Próspero ficou em silêncio por um momento que era mais longo do que confortável. Depois disse que o trabalho de costura sim ia acontecer, que era ele quem decidia sobre o trabalho na herdade, não Senhora Consolação. Disse-o com uma calma que não era frieza. Era a calma de alguém que tomou uma decisão e já não a está a pesar. Soledade parou de cortar. Olhou-o pela primeira vez naquela manhã com aqueles olhos escuros e diretos que ele tinha aprendido a reconhecer como o sinal de que ela estava a falar de verdade e não de protocolo. Disse que ele não precisava de fazer aquilo, que ela entendia como funcionavam essas coisas, que não estava a pedir nada a ninguém, que sabia desenrascar-se. Próspero respondeu que sabia que ela sabia desenrascar-se, que isso tinha ficado claro desde o primeiro dia, que não o estava a fazer por obrigação nem por pena. Estava a fazê-lo porque era o correto.
Ela ficou a olhá-lo por um segundo que tinha dentro mais coisas do que qualquer frase poderia conter. Depois, voltou a cortar. Mas a rigidez nos ombros tinha diminuído, não desaparecido, apenas diminuído. Era o máximo que ela podia dar naquele momento. E Próspero entendeu-o sem que precisasse de explicação. Quando partiu naquela tarde, Remédios esperava-o no corredor com um copo de água e aquela expressão que dizia que ela sabia mais do que se estava a dizer. Próspero tomou a água e ficou parado olhando para o cafezal lá embaixo. Depois de um tempo, disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para ela, que havia pessoas que passavam a vida inteira à espera que alguém fizesse algo que era simples de fazer. Remédios não respondeu, apenas recolheu o copo vazio e foi para a cozinha. E havia no seu passo algo que se parecia muito com a satisfação. Os dias seguintes trouxeram uma mudança de tom que era subtil, mas real. Próspero não modificou a sua rotina de maneira visível. Seguia as suas rondas, os seus horários, as suas conversas com Macedônio sobre produção e logística, mas havia um cuidado diferente no modo em que tratava o setor onde Soledade trabalhava. Uma atenção que não era óbvia para quem não a procurasse, mas que para quem sim a procurava era clara como água. Soledade, por sua vez, não baixou a guarda de todo. Tinha pago demasiado caro a diferença entre gentileza genuína e gentileza com data de validade. Mas havia algo no comportamento de Próspero que fazia difícil manter a mesma distância de sempre. Não era o que dizia, era o que não dizia. O modo em que respeitava o seu silêncio sem tentar preenchê-lo, o modo em que não lhe fazia perguntas sobre de onde vinha nem quem era a sua família, o modo em que a tratava como trabalhadora competente e não como problema a administrar. Numa tarde de terça-feira, choveu de repente uma chuva curta e forte que apanhou os ceifeiros no meio do cafezal sem aviso. O grupo correu para o barracão improvisado que havia no setor, uma ramada de palha que protegia os cestos durante os descansos. Soledade chegou junto com os outros, empapada, o lenço a escorrer. A ramada era pequena para tanta gente, e ela ficou na beira ainda recebendo salpicos. Próspero apareceu uns minutos depois a cavalo, revistando os setores. Viu a situação, desceu do cavalo e, sem fazer cerimônias, tirou a capa de chuva de oleado que trazia sobre a camisa e estendeu-a a ela. Só a ela, porque era a única capa de chuva que tinha. Ela começou a dizer que não precisava. Ele disse que a chuva ia parar em 20 minutos, mas que 20 minutos de roupa molhada com o vento do norte dava febre. E foi atender outro assunto sem esperar resposta. Soledade ficou com a capa de chuva nas mãos por um segundo, sentindo o calor que ainda tinha do corpo de Próspero, e depois colocou-a nos ombros sem mais discussão. Uma das outras ceifeiras, uma mulher chamada Filipa, que era faladora por natureza, deu-lhe uma cotovelada e sorriu com aquele sorriso de mulher que entende o que está a ver. Soledade não respondeu ao sorriso, mas também não tirou a capa de chuva. A chuva passou em 17 minutos, como Próspero tinha dito. Quando voltaram ao trabalho, Soledade dobrou a capa de chuva com cuidado e deixou-a na forquilha de uma árvore no início da vereda, num lugar onde ele a iria ver ao voltar. Não havia recado, não havia mensagem. Era apenas a capa de chuva dobrada com o mesmo cuidado que ela punha em tudo o que fazia. E esse cuidado era em si uma coisa que não precisava de palavras. Próspero encontrou a capa de chuva quando regressou mais tarde naquele dia. Ficou a olhar, lá, dobrada na forquilha um momento, e depois agarrou-a e partiu sem dizer nada. Mas Remédios, que tinha visto tudo da beira do terreiro onde estava a cortar o poejo para o jantar, foi para a cozinha cantando baixinho, o que era algo que não fazia há um tempo considerável. Faltava uma semana para terminar a colheita quando o Senhor Celestino teve uma recaída. O médico que vinha da aldeia de Serpa uma vez por semana chegou a uma quarta-feira e ficou mais tempo do que o habitual no quarto do velho. Quando saiu, falou com Próspero em voz baixa no corredor. Disse que o coração estava a ceder mais rápido do que esperavam, que era questão de meses, talvez menos, que Senhor Celestino precisava de repouso absoluto e evitar qualquer tipo de agitação. Próspero ouviu isso com aquela postura reta de sempre. Agradeceu ao médico e foi para a secretária, onde ficou sozinho por um tempo. Havia um tipo específico de dor em ouvir que o pai ia morrer em breve, embora o relacionamento com esse pai fosse complicado. Embora houvesse entre eles uma história longa de expectativas e escolhas que não tinham sido dele. Senhor Celestino tinha sido duro, tinha sido inflexível, tinha moldado o filho de acordo com o que precisava e não com o que o filho queria ser.
Mas também tinha construído aquela herdade com as próprias mãos. Tinha cuidado da mãe de Próspero até ao fim. Tinha ensinado ao filho tudo o que sabia sobre a terra, o gado, o trabalho honesto. Era um homem complexo, como quase todos os homens reais são. E a dor de perdê-lo era real, embora carregasse toda essa complexidade. Naquela noite, Próspero foi ao quarto do pai e ficou sentado junto à cama por mais de 1 hora. Senhor Celestino estava acordado, mais calmo do que o normal, com aquela serenidade que às vezes chega quando o corpo por fim deixa de lutar. Falaram de um modo diferente do habitual. Não sobre gado, não sobre casamentos. Falaram de coisas antigas, da mãe de Próspero, que tinha morrido quando ele tinha 13 anos e que Senhor Celestino ainda mencionava às vezes com uma ternura que contrastava com a dureza do resto, do primeiro cafeeiro que plantaram juntos quando Próspero tinha 9 anos e que ainda estava ali, no canto mais velho do cafezal, mais grosso agora do que o braço de um homem. Senhor Celestino disse num momento de pausa que sabia que tinha sido difícil. Não explicou o que quis dizer com isso. Não foi necessário. Próspero disse que tudo estava bem. O velho abanou a cabeça de um modo que talvez fosse assentimento e talvez fosse apenas cansaço. Depois fechou os olhos e Próspero ficou um tempo mais em silêncio antes de partir. Foi nessa mesma semana que Senhora Consolação mandou recado através do seu filho mais velho, dizendo que ia visitar Senhor Celestino no sábado e que traria o padre da aldeia para uma visita espiritual ao doente. Era um gesto de cuidado, que era também claramente uma presença, uma maneira de estar ali no momento em que as coisas estavam mais vulneráveis, de consolidar uma posição antes que qualquer outra coisa pudesse consolidar-se. Próspero recebeu o recado, e não respondeu nem sim, nem não. Deixou o assunto aberto, mas nessa mesma tarde, antes que chegasse o recado, sucedeu a cena que mudou tudo de uma vez. Soledade estava no último setor do cafezal, o mais alto, com vista para todo o vale. Era a última hora da tarde, e a luz estava daquela cor que as terras altas produzem quando o sol está no topo do horizonte, tudo dourado e levemente irreal. Tinha parado de trabalhar uns minutos antes por causa de um corte fundo que tinha feito no indicador com a borda de um cesto novo. Não era grave, mas sangrava e estava tentando amarrar um pedaço de pano à volta com uma só mão, que é uma tarefa frustrante por natureza. Próspero apareceu pela vereda de cima, voltando de uma inspeção no setor mais alto. Viu a situação de longe, desceu do cavalo e caminhou até ela. Sem pedir permissão e sem esperar que ela pedisse ajuda, que sabia que não ia pedir, pegou na mão dela com cuidado, examinou o corte e começou a amarrar o pano com uma precisão de quem o fez outras vezes. Soledade ficou completamente imóvel, não pelo corte, mas pelo contato. Não estava acostumada a que a tocassem com cuidado. Era algo simples, e era ao mesmo tempo a coisa mais complicada que alguém podia fazer por ela naquele momento. Próspero terminou a cura, mas não soltou a sua mão de imediato. Ficou a segurá-la por um segundo mais do que o necessário para verificar que o pano estava firme. E nesse segundo os dois estavam muito perto, a luz dourada no cafezal à volta, o silêncio de última hora da tarde que só o campo produz. Ela levantou os olhos para ele. Ele olhava-a com uma expressão que já não tinha nada de distância. Havia ali algo que era reconhecimento, cuidado, e algo mais que nenhum dos dois tinha palavras seguras para nomear ainda. Soledade foi a primeira a baixar os olhos. Disse obrigada com a voz levemente diferente do normal. Ele disse que não era nada, que a lavasse bem quando chegasse ao quarto. Depois ficou parado um momento como se fosse dizer algo mais e não disse nada. Montou o cavalo e partiu pela vereda. Soledade ficou parada no cafezal por um tempo depois que ele partiu, olhando para o dedo vendado, sentindo o lugar onde ele tinha segurado a sua mão, que ainda tinha como uma temperatura diferente. E então aconteceu algo que não esperava. As lágrimas chegaram, não de dor, não de tristeza. Chegaram daquele lugar profundo de quem passou demasiado tempo sem ser tratado com gentileza e de repente recebe um pouco, e o corpo inteiro já não sabe como aguentar. Não chorou por muito tempo, secou-se com as costas da mão, respirou fundo, olhou para o vale lá embaixo que se estava a tornar roxo com o crepúsculo. Havia nela naquele momento uma clareza que era ao mesmo tempo boa e aterrorizante. Já não era questão de se devia ou não devia sentir o que estava a sentir. Estava a sentir. A questão era o que ia fazer com isso num mundo que lhe tinha deixado claro muitas vezes que mulher sem nome e sem família não tinha direito a certas coisas. 2 dias antes de terminar a colheita,
Senhora Consolação chegou à herdade no sábado, como tinha avisado, com o padre e com aquela presença calculada de sempre. Passou a manhã no quarto de Senhor Celestino, almoçou na casa grande, onde Próspero estava obrigatoriamente presente, e desta vez a conversa na mesa foi diferente das outras. Senhor Celestino estava mais fraco, mas mais direto, talvez porque a proximidade da morte tornava os rodeios desnecessários. Disse à frente de todos que queria ver o filho resolver o seu futuro antes de partir, que Senhora Consolação era boa mulher, que a união fazia sentido. Próspero ficou em silêncio por um momento que todos na mesa sentiram. Depois disse com aquela voz calma que não era fria, que respeitava o pai e que entendia o que ele queria. Mas disse também que havia coisas que ele precisava decidir por conta própria, que ia honrar a herdade e o nome da família com o trabalho e a conduta, mas que não podia prometer um casamento que não saía do coração. Senhor Celestino olhou-o com aqueles olhos ainda intensos, mesmo no rosto doente. Senhora Consolação ficou imóvel com o garfo parado no ar. O padre olhou para o prato. Ninguém disse mais nada sobre o assunto durante o almoço. Mas quando Senhora Consolação partiu naquela tarde, depois de se despedir de Senhor Celestino, com toda a ternura calculada que sabia produzir, parou no corredor onde Próspero estava e disse, agora sem o sorriso de mel que estava a cometer um erro, que o pai não ia durar muito, que depois que Senhor Celestino partisse ia precisar de apoio, aliança, alguém com peso social na região para sustentar o que precisasse de ser sustentado. Disse que estava a deixar ir tudo isso por uma ceifeira sem passado e sem nome, e que quando o entusiasmo lhe passasse, ia arrepender-se. Próspero virou-se para a ver e disse uma única coisa. Disse que tinha razão, que podia arrepender-se, mas que o tipo de arrependimento que mais o preocupava não era o de ter escolhido mal, mas o de nunca ter escolhido de verdade. Senhora Consolação partiu sem responder e havia no ruído das patas do cavalo, a afastar-se pelo caminho, uma qualidade de definitivo que Próspero sentiu no peito como alívio e como peso ao mesmo tempo. Naquela noite Remédios preparou um caldo espesso para Senhor Celestino e outro para os trabalhadores do quarto, como fazia às vezes quando o ar arrefecia. Soledade ajudou a carregar as panelas sem que ninguém lhe pedisse, porque era o seu modo, e as duas ficaram em silêncio, uma ao lado da outra por um tempo na cozinha, depois que os outros partiram. Remédios disse sem olhá-la que havia gente que passava a vida inteira dentro de uma mesma herdade e nunca entendia nada do que se passava à sua volta. E havia gente que chegava de fora e entendia tudo em 2 semanas. Disse que Soledade era do segundo tipo. Soledade perguntou-lhe com aquela franqueza que era o seu modo, o que Remédios queria dizer de verdade. A cozinheira olhou a um momento e disse que Próspero não era o tipo de homem que fazia coisas sem pensar, que quando decidia algo era porque eu tinha pensado bem, e que ela, Soledade, merecia saber isso antes de tomar qualquer decisão sobre ficar ou partir. Soledade foi dormir aquela noite com a carta da mãe na mão mais uma vez, mas desta vez abriu-a. Leu as palavras que tinha escrito anos atrás, as de uma mulher jovem tentando entender uma ausência. E pela primeira vez, desde que tinha escrito essa carta, sentiu que a pergunta nela não precisava de resposta para se libertar. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque havia algo novo a acontecer, que era maior do que a dor antiga, e precisava de espaço para isso. Dobrou a carta não com o cuidado cauteloso de quem guarda uma ferida, mas com o modo simples de quem guarda uma lembrança, e adormeceu. Se o coração te apertou agora, fica, porque o que vem no próximo bloco vai mostrar o que acontece quando um homem por fim escolhe fazer o correto. E o que acontece com uma mulher que pela primeira vez na vida se permite que alguém fique. A colheita terminou numa segunda-feira de céu limpo, com o sol ainda forte, mas o ar já carregando aquele cheiro diferente que anuncia a mudança de estação. Os ceifeiros passaram a manhã fazendo a última volta pelos setores, recolhendo os grãos que tinham ficado para trás, acertando os cestos com Macedônio, recebendo o acordado numa fila organizada no terreiro. Havia um clima de encerramento que Soledade conhecia bem, essa mistura de alívio pelo trabalho terminado e de vazio que vinha junto, porque fim de trabalho em herdade temporária significava começar no outro lado. Ela formou-se na fila como os demais. Recebeu o que lhe era devido das mãos do feitor, revisou a quantidade em silêncio e guardou. O grupo ia partir naquela tarde, aproveitando as horas de luz que restavam para pegar o caminho. Alguns já tinham a próxima propriedade acordada,
Outros iam para as aldeias onde havia outro tipo de trabalho. Soledade, diferente das outras vezes, não tinha plano formado. Estava a proposta de trabalho de costura que Próspero tinha confirmado. Estavam as palavras de Remédios na cozinha. Estava a cura no dedo que ainda estava ali. O pano trocado pela cozinheira 2 dias atrás. E a temperatura diferente que ainda sentia no lugar onde ele tinha segurado a sua mão. Estava a guardar as últimas coisas no alforge, quando Remédios apareceu no quarto com um prato de tamales e encostou-se à ombreira da porta com aquele modo de quem não veio apenas trazer comida. Disse que o quarto dos fundos da casa grande, o que ficava separado da cozinha por um corredor, estava limpo e disponível, que havia material de costura acumulado suficiente para semanas de trabalho, que Próspero tinha dito para comunicar se Soledade ainda queria que o serviço continuava de pé. Soledade parou com o alforge na mão. Ficou a olhá-lo um momento, aquela esteira gasta que carregava desde que tinha saído da casa do tio Rutílio, aos 16 anos, que tinha acompanhado cada aldeia, cada propriedade, cada novo começo. Depois olhou para Remédios, que esperava sem pressa, sem pressão, com aquela paciência de quem sabe que certas decisões precisam de silêncio para serem tomadas. Disse que ficava. Remédios abanou a cabeça como se fosse a coisa mais natural do mundo, e partiu com o prato vazio porque Soledade tinha comido os tamales sem se aperceber. O grupo de ceifeiros partiu naquela tarde. Soledade ficou no terreiro a vê-los pegar o caminho. Filipa acenou-lhe com a mão e mandou-lhe um grande sorriso antes de desaparecer na curva. E havia nesse gesto uma cumplicidade feminina que não precisava de palavras. Depois o terreiro ficou quieto, as vozes foram-se, o ruído dos passos no caminho de terra dissipou-se e Soledade ficou parada no silêncio que ficou, sentindo quanto esse silêncio era diferente de todos os que tinha vivido. Não era o silêncio de quem ficou para trás, era o silêncio de quem ficou de propósito. Próspero soube que ela tinha ficado através de Macedônio, que foi para a secretária confirmar as instruções para os dias seguintes. O feitor mencionou de passagem, com aquela neutralidade profissional que era o seu selo, que a ceifeira Soledade tinha confirmado o trabalho de costura e que se estava a instalar no quarto dos fundos. Próspero disse que estava bem e voltou para os papéis que tinha na mesa. Mas quando Macedônio saiu, ficou parado com a caneta na mão por um tempo, olhando pela janela da secretária que dava para o terreiro agora vazio. Havia nele uma leveza que reconheceu como algo que não sentia há anos. Não era alegria exagerada, era algo mais quieto e mais profundo. A sensação de que uma coisa que precisava acontecer tinha acontecido. Os primeiros dias de Soledade na Casa Grande foram de adaptação cuidadosa. Ocupava o espaço com aquela economia de presença que tinha desenvolvido ao longo de anos, vivendo em casas que não eram suas, sabendo instintivamente quanto espaço era aceitável tomar, onde era bem-vinda e onde era tolerada. Mas a casa de Próspero não funcionava como as casas onde ela tinha aprendido essas regras. Remédios tratava o espaço da cozinha como território partilhado desde o primeiro dia, pondo-a a descascar, temperar, mexer, sem cerimônia e sem condescendência, do modo em que se trabalha com alguém de igual para igual. E Próspero, quando se cruzavam pela manhã no corredor ou no passadiço antes do trabalho, cumprimentava-a com aquela naturalidade direta que ela estava a aprender a reconhecer como o seu modo de dizer que ela pertencia ali. O trabalho de costura era abundante. Havia roupa de trabalho rasgada em quantidade, lençóis com ponto solto, camisas sem botões, uma manta com um buraco queimado que alguém tinha deixado perto do fogão. Soledade organizou tudo com metodologia, separando por tipo e urgência, calculando o material necessário, pedindo a Macedônio o que faltava do mercado da aldeia. Havia nessa organização um prazer que reconhecia bem, o prazer de ter um trabalho que era seu, que produzia resultado visível, que ninguém podia tirar-lhe enquanto o estivesse a fazer bem. Uma tarde da segunda semana, enquanto cozia na mesa do corredor com a boa luz do entardecer, Próspero veio sentar-se do outro lado com uma tigela de café que Remédios tinha mandado para os dois. Não havia nada formal nisso. Ele sentou-se, ela continuou a cozer e ficaram assim por um tempo com o suave ruído da agulha no pano e o som distante do gado na pastagem lá embaixo. Depois ele começou a falar sem introdução sobre um problema com um dos fornos de secagem do café que lhe estava a dar trabalho. Ela ouviu, fez uma pergunta prática sobre o mecanismo, ele explicou. Ela sugeriu algo que tinha visto noutra propriedade. Ele considerou a sugestão com seriedade, sem o reflexo de descartá-la, porque vinha de quem vinha.
Foi uma conversa sem importância, e foi a conversa mais importante que tinham tido até então, porque era a primeira em que nenhum dos dois estava a ser cuidadoso. Eram simplesmente duas pessoas falando de um problema real. E havia naquela simplicidade uma intimidade que os dois sentiram, mas que nenhum nomeou. Depois que Próspero partiu, Soledade olhou para a costura na mão e apercebeu-se de que tinha errado 2 pontos sem notar, o que nunca lhe acontecia. Desfez os 2 pontos com calma, refez-os com atenção e não pôde evitar o pequeno sorriso que chegou. Há muito tempo que não errava, por causa de uma boa distração. Senhor Celestino foi se apagando devagar ao longo das semanas seguintes, como vela que chega ao fim sem drama, apenas diminuindo de intensidade até que a chama já não tem que sustentar. Havia dias melhores e dias piores. Nos bons sentava-se na cadeira junto à janela do quarto, e Próspero vinha sentar-se ao seu lado por um tempo. Às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio olhando para o vale que ambos conheciam de cor. Numa dessas tardes, Senhor Celestino mandou chamar Soledade. Próspero estava presente quando o velho pediu a Remédios que trouxesse a rapariga dos fundos. Soledade entrou no quarto com aquela postura reta de sempre, sem submissão exagerada nem falsa confiança. Senhor Celestino examinou-a um momento com aqueles olhos que ainda tinham vida no rosto cansado. Depois disse com a voz rouca que tinha ouvido que ela cozia bem. Soledade disse que sim, que era o que melhor sabia fazer. O velho ficou em silêncio um momento e depois disse algo que ela não esperava. Disse que havia uma camisa de linho guardada no baú do quarto da época em que ainda saía para fazer negócios, que tinha um rasgão no colarinho, que há anos não a tinha mandado arranjar porque já não havia necessidade, mas que queria vesti-la uma última vez. Perguntou-lhe se podia arranjá-la, de modo que não se notasse. Soledade disse que sim. Pegou na camisa, examinou o rasgão e disse que a ia deixar melhor do que nova. Senhor Celestino fez um som que podia ser assentimento ou podia ser o equivalente dele a um sorriso, que provavelmente eram o mesmo. Quando ela saiu do quarto, Próspero seguiu-a pelo corredor e disse com uma voz que tinha uma qualidade diferente, mais aberta do que o costume, que o pai não pedia favores a ninguém, que isso era algo raro. Soledade disse que ia deixar a camisa bem arranjada, e havia no modo de o dizer algo que não era apenas sobre a camisa. Devolveu a camisa 2 dias depois, o colarinho tão bem reparado, que era necessário saber exatamente onde procurar para encontrar o ponto do arranjo. Senhor Celestino vestiu-a com a ajuda de Remédios numa tarde de domingo e ficou sentado na cadeira da janela com ela vestida olhando para o vale. Próspero entrou no quarto ao cair da tarde e viu o pai assim, de camisa boa, no lugar onde gostava de estar, com uma expressão no rosto que era difícil de nomear, mas que se parecia com a paz. Ficou parado na porta um momento sem dizer nada, depois foi até a cadeira e ficou ao lado do pai. Os dois olhando para a mesma coisa sem precisar de palavras. Senhor Celestino morreu numa madrugada de agosto, 3 semanas depois dessa tarde. Foi um fim sem turbulência. O coração simplesmente deixando de trabalhar enquanto dormia. Do modo em que às vezes partem as pessoas que lutaram o suficiente. Próspero foi quem o encontrou cedo pela manhã. Ficou no quarto sozinho por um tempo antes de chamar alguém. Havia uma dor real ali com toda a complexidade que carregava. E havia também algo que se parecia com um espaço aberto, não o alívio do fim do sofrimento do pai, mas espaço para ser quem era, sem precisar de aprovação nem permissão. Os dias que se seguiram foram de trâmites de vizinhos que chegaram, do padre da aldeia, do enterro simples mas digno no cemitério de Serpa. Senhora Consolação apareceu no velório com compostura impecável. Cumpriu os rituais sociais que a situação pedia e partiu sem tentar mais nada. Havia uma qualidade de capítulo encerrado nessa partida que tanto ela como Próspero sentiram, cada um à sua maneira. Soledade ficou nos fundos durante os dias do velório, ajudando Remédios com a comida para os visitantes, atendendo às coisas práticas que ninguém pensa atender quando está de luto. Não se meteu onde não a chamavam, mas estava presente de um modo que quem precisava sentir presença a sentia. Próspero viu-a mais de uma vez ao longo desses dias, do outro lado de um quarto, sempre fazendo algo útil. Sempre com aquela calma que ele tinha aprendido a reconhecer como uma das coisas mais raras que uma pessoa podia ter. Depois que o último vizinho partiu e a casa voltou ao silêncio, Próspero foi ao corredor e ficou de pé ali, olhando para o vale que escurecia. Remédios trouxe café, deixou a tigela no corrimão e partiu sem dizer nada. Uns minutos depois, Soledade apareceu na porta do corredor,
Ele ouviu os passos e não virou. Ela ficou parada no limiar um momento, e depois foi até ao corrimão. Ficou ao seu lado olhando para o mesmo vale. Não havia nada que precisasse ser dito. Havia apenas dois adultos que tinham aprendido caro o valor do silêncio partilhado e que naquele momento precisavam exatamente disso. Ficaram assim por um tempo longo que nenhum dos dois mediu. Lá embaixo o vale estava roxo e dourado no crepúsculo, os cafeeiros escuros contra o céu que ia fechando. O rio Guadiana brilhava num reflexo prateado lá longe. Era uma beleza quieta e enorme que o campo produz a essas horas, o tipo de beleza que é difícil de suportar em solidão. Próspero disse, sem virar o rosto, que o pai tinha construído tudo isso, cada cerca, cada caminho de terra, cada cafeeiro, que havia uma grandeza nisso que às vezes esquecia de ver. Soledade disse que sim o via, que quando chegou e viu a herdade pela primeira vez com o cafezal a descer a encosta e a casa grande no alto, pensou que era o tipo de lugar que uma pessoa passava a vida inteira tentando construir e nunca o conseguia, se não tivesse sorte e força ao mesmo tempo. Próspero virou-se para a ver então, e havia na sua expressão a de alguém que foi visto de um modo que não esperava. Disse que ela tinha ficado. Ela disse que sim, que tinha ficado. Ele disse que lhe dava gosto. Ela disse com aquela franqueza que era o seu modo e que ele já tinha aprendido a amar sem o ter dito ainda que a ela também. Próspero ficou a olhá-la um momento e depois disse com voz baixa e sem rodeios que havia algo que queria perguntar e que ia perguntar direto porque não sabia de outro modo. Disse que queria saber se ela queria continuar a ficar, não apenas como costureira da herdade, mas de verdade, como parte dessa vida que estava a tentar entender como construir. Soledade ficou a olhá-lo por um tempo que não era de dúvida, mas de atenção, do tipo de atenção que se dá a algo importante antes de responder. Nela, naquele momento, estava a mulher que tinha aprendido a desenrascar-se sozinha desde os 7 anos, que tinha lavado roupa de joelhos com mãos de menina, que tinha escapado de casa numa madrugada com um pequeno alforge e nunca tinha voltado a olhar para trás, que tinha passado de aldeia em aldeia sendo rejeitada sem perder nunca a postura, que tinha carregado uma carta sem enviar por anos, sem saber bem por quê. Estava toda essa mulher ali de pé no corredor com a luz do entardecer no rosto. E estava também pela primeira vez em toda essa vida alguém perguntando-lhe se queria ficar sem que precisasse provar nada antes. Disse que queria ficar. Disse-o com uma clareza e uma firmeza que não deixavam espaço para a dúvida. Não disse mais porque não era necessário. Próspero assentiu com a cabeça de um modo que carregava mais do que qualquer discurso poderia carregar. E os dois voltaram a olhar para o vale mais perto do que antes, o ombro dele quase tocando o dela, a luz do fim do dia em cima de tudo. Remédios, que tinha voltado discretamente para recolher a tigela de café que ninguém tinha tomado. Viu os dois de costas no corredor nessa posição e regressou à cozinha. Deixou a tigela onde estava. Havia um sorriso nela que não tentou esconder porque não havia ninguém para o ver. Os meses que se seguiram foram de construção lenta e verdadeira do tipo que não tem pressa, porque sabe que está a construir algo para durar. Próspero e Soledade foram se conhecendo da maneira em que as pessoas se conhecem de verdade, não em momentos grandiosos, mas nas conversas do corredor depois de jantar, no trabalho um ao lado do outro. Quando havia algo a resolver nas manhãs em que o silêncio entre eles era confortável como manta velha, ela aprendeu os ritmos da herdade. Ele aprendeu que havia uma maneira diferente de ver as coisas quando as olhas com os olhos de alguém que teve que desenrascar-se a toda hora. Houve dificuldades. A aldeia falou como a aldeia sempre fala. Havia quem torcesse o nariz à mulher sem família que tinha ficado na herdade do proprietário recém-órfão. Havia fofocas e havia julgamento, distribuídos com a generosidade que as aldeias pequenas têm para essas coisas. Mas Próspero respondia com a mesma firmeza que tinha mostrado na mesa com o pai e no corredor com Senhora Consolação, com trabalho honesto, com conduta reta, com a presença constante de uma vida que falava por si mesma e soledade. Que tinha passado a vida inteira à espera que a próxima rejeição chegasse, foi aprendendo devagar que havia uma diferença real entre lugares onde és tolerada e lugares onde pertences. Aprendeu na cozinha de remédios, na confiança que Macedônio começou a depositar-lhe em assuntos da casa, nos cumprimentos dos trabalhadores que se foram tornando mais calorosos com o tempo, no modo em que a herdade começou a sentir-se como algo que era em parte dela também, não por direito legal,
mas pelo trabalho investido e o cuidado posto em cada coisa. Casaram-se numa tarde de outubro do ano seguinte. Foi uma cerimônia simples na igreja da aldeia, com o padre que tinha conhecido o Senhor Celestino de toda a vida e que tinha batizado Próspero quando era bebé. Não havia muita gente, porque muita gente não era o que nenhum dos dois queria. Havia Remédios com o avental de domingo. Havia Macedônio que ficou o tempo todo com a expressão de quem está a cumprir uma obrigação solene e que era exatamente a expressão correta para ele. Havia alguns vizinhos que tinham escolhido ver quem era Soledade de verdade ao longo desse ano e não o que diziam as fofocas. Quando o padre os declarou casados e Próspero, virou-se para ela com aquela expressão no rosto que ela tinha aprendido a ler como o equivalente dele a tudo o que não punha em palavras. Soledade sentiu uma coisa que não tinha nome claro, mas que era boa e enorme e tranquila ao mesmo tempo. Não era a alegria exagerada dos contos, era algo mais sólido. Era a sensação de solo firme sob os pés depois de anos caminhando em terreno que podia ceder a qualquer momento. Voltaram à herdade naquela tarde com o sol já baixo, o caminho de terra vermelha, os cafeeiros dos dois lados como sempre tinham estado. Eram os mesmos cafezais onde ela tinha cortado grão a grão com as mãos calejadas, onde ele a tinha observado do alto da pastagem, sem saber ainda o que estava a acontecer. Eram os mesmos, mas tudo à volta era diferente de um modo que não cabia em descrição. Muitos anos depois, quando no cabelo de Soledade havia fios brancos, que ela não escondia porque nunca aprendeu a fingir o que não era, estava no corredor da casa grande, fazendo o que sempre tinha feito, cocendo com aqueles pontos precisos e invisíveis que ninguém igualava. Os cafezais lá embaixo estavam no verde da estação entre colheitas. O rio Guadiana brilhava onde sempre tinha brilhado. Próspero chegou do campo a cavalo como chegava todos os dias. E ela ouviu as patas do animal antes de o ver, como sempre tinha acontecido. Ele subiu ao corredor, sentou-se ao seu lado com o café que Remédios tinha deixado e ficou a olhar para o vale por um tempo. Depois disse sem introdução que havia um grupo novo de ceifeiros a chegar na semana seguinte para a próxima colheita. Ela disse que já sabia que Macedônio tinha mencionado. Próspero ficou a olhá-la um momento com uma expressão que ela conhecia de cor, que carregava uma gratidão que ele não sabia pôr em palavras porque nunca tinha aprendido, mas que ela levava anos sabendo ler com clareza. Disse que quando olhava para o cafezal lá embaixo, ainda havia a chegar naquela primeira tarde com o alforje na mão, sem saber que ia ficar. Soledade levantou os olhos da costura e olhou-o. Disse que ela também o via, que às vezes passava pelo setor onde tinha trabalhado na primeira semana e sentia o cheiro dos grãos maduros e lembrava-se das mãos frias da madrugada e dos pés doridos ao fim do dia, que lembrá-lo já não doía. Ele perguntou-lhe por quê. Ela disse, porque agora é lembrança e já não é destino. Próspero ficou a olhar. Lá um momento mais e depois pegou na sua mão, a mão que ainda tinha as marcas de agulha de todos esses anos, e ficou a segurar ela devagar. Ela deixou, como sempre deixava, sem fazer cerimônia de algo que era simplesmente natural. Lá embaixo o vale estava quieto e enorme ao cair da tarde. Em algum lugar entre os cafeeiros, um melro cantou uma vez e parou. O vento moveu as copas dos sobreiros velhos à entrada da herdade. E ali, nesse corredor, dois adultos que tinham aprendido caro o que significava estar sozinhos. Ficaram sentados juntos em silêncio, olhando para a vida que tinham construído com as próprias mãos. E era mais do que suficiente, era tudo. Soledade cresceu sem pertencer a lugar nenhum. Aprendeu sozinha a trabalhar, a sobreviver, a aguentar as lágrimas que nunca tinham tido onde cair. E Próspero cresceu no meio de tudo, de terra, de gado, de nome e de herdade, mas tão sozinho por dentro como ela o era por fora. Dois tipos distintos de solidão que o destino pôs no mesmo cafezal, numa tarde de colheita no Alentejo, sem avisar o que estava a fazer. Às vezes é assim que chegam as coisas mais importantes, não com fanfarra, não com aviso, mas com a simplicidade de alguém passando por uma fileira de café e detendo-se um segundo mais do que devia. O que muda tudo não costuma ser grande. Costuma ser um olhar, uma mão estendida, uma decisão de fazer o correto quando teria sido mais fácil não o fazer. Se esta história tocou algo dentro de ti, deixa o like e subscreve o canal. Aqui contamos histórias que nascem do coração da nossa gente. Histórias de luta, de dignidade, de amor que se constrói devagar e dura para sempre. Sempre há uma nova história à tua espera.
porque todo o mundo merece ser visto de verdade, e todo o mundo merece, pelo menos uma vez na vida, que alguém detenha o cavalo e decida ficar.